A praga das moscas. Em Êxodo capítulo 8, versículo 20 a 23, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. E eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos e sobre o teu povo, e as tuas casas e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra, e porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. O Senhor falou a Moisés que fosse a Faraó novamente e dissesse que deixasse o povo ir para servi-lo no deserto, e se recusasse deixar o povo ir, Deus enviaria enxames de moscas sobre Faraó, sobre os servos de Faraó, sobre todo o povo do Egito, nas casas e onde eles estivessem. Deus mais uma vez demonstrava a sua misericórdia, dando oportunidade de arrependimento. Deus faria a separação onde o seu povo habitava. Em Gósen não havia uma mosca sequer, mostrando que a presença de Deus no meio do seu povo traria proteção, paz, tranquilidade, descanso, luz, cura e consolo. Deus, com essa praga, estava abatendo Belzebu, o deus das moscas, que supostamente tinha poder de evitá-las. Essa praga afligiu tanto a Faraó e o povo do Egito que ele consentiu em deixar o povo ir, mas que não fossem longe e que orasse por ele. Moisés orou ao Senhor e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos servos e de todo o povo do Egito, e não ficou uma só mosca. Faraó, ainda esta vez, endureceu o coração e não deixou ir o povo de Israel. Encham-se do Espírito Santo. A mão de Deus sustentava e protegia os israelitas. Eles não apenas sobreviveram em meio aos juízos que Deus enviou ao Egito, mas experimentaram o cuidado do Supremo Pastor, protegendo o seu rebanho em meio a tempos difíceis. A presença de Deus, derramada no meio do povo de Israel, em Gósen, os protegia dos juízos e pragas e trouxe proteção, descanso, vida, cura e livramento para o seu povo fiel. Somos ovelhas do Supremo Pastor e experimentaremos o cuidado de Deus com a nossa vida e família em meio a tempos difíceis. Assim como o bom pastor derrama óleo sobre suas ovelhas para proteger as ovelhas de possíveis ataques de moscas e insetos que tentavam entrar no nariz e ouvidos, causando irritação intensa, doenças e até a morte, o Supremo Pastor tem derramado o Espírito Santo, o óleo, sobre o seu rebanho, protegendo de todo ataque do inimigo de nossas almas, para que possamos continuar exalando o bom perfume de Cristo, continuar tendo a visão do reino de Deus, continuar ouvindo a direção do Espírito Santo. Em Salmo 23, versículo 5 diz assim: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Em meio a tempos difíceis, Deus promete nos livrar, trazer resposta às nossas orações, promete estar conosco e nos fazer experimentar descanso, paz, alegria da salvação e livramento. Em Salmo 45, versículo 7 diz assim: Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus,
escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. A unção do Espírito Santo na vida do seu povo fiel e separado do mundo nos capacita a enfrentar os gigantes e ajudarmos uns aos outros em meio a ambientes desfavoráveis e provações que passamos nessa vida. Sem a presença de Jesus, sem a obediência a Jesus e aos mandamentos, sem a amizade com Jesus, não há vida, não há forças, não há ressurreição espiritual, não há paz, não há proteção. É a busca pela presença de Deus e a presença do Espírito Santo em nossa vida que nos capacita para os propósitos e projetos do Senhor, nos capacita também a lutar, enfrentar e vencer todos os obstáculos da nossa caminhada. Em Efésios 5,18 diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Separados do mundo. Deus, com essa praga, estava abatendo os deuses do Egito e mostrando seu poder ilimitado e soberania ante a todos os deuses do Egito e preparando seu povo fiel para a libertação e saída do Egito. As moscas trouxeram contaminação e corrupção sobre o Egito, além do incômodo, os alimentos dos egípcios foram contaminados, tornando ainda maior a aflição dos egípcios. Em Salmo 78, versículo 45, diz assim: Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Que o Espírito Santo nos dê a visão dos propósitos e projetos do Senhor, pois existe uma fome no mundo que é a fome da palavra de Deus e da presença de Deus. Somente o pão da palavra de Deus, a Bíblia, pode saciar a fome do mundo em meio às maiores dificuldades da vida. Que a nossa maior necessidade seja estar na presença de Deus, mergulhar na palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus que nos traz vida e força para continuarmos a caminhada até o fim. Em João capítulo 6, versículo 48, diz assim: Eu sou o pão da vida. Dias de luta e adversidade acontecem em todos os meios sociais. Ricos e pobres passam por aflições e adversidades. Muitos têm passado aflições e adversidades por más escolhas e quebra de princípios da palavra de Deus, a Bíblia. Mas há aqueles que são permissão de Deus para o nosso aperfeiçoamento. Em Efésios capítulo 4, versículo 12 diz assim: Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Mas diante de grandes lutas, grandes embates, grandes combates, é em Deus que temos forças para seguir em frente, é em Deus que devemos buscar a resposta, a solução para os grandes embates da nossa vida. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor Jesus nos livra de todas essas aflições e atravessaremos as provações ilesos, incontamináveis e cheios do Espírito Santo. Em Tiago capítulo 1, versículo 27 diz assim: A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Deus chama a todos à decisão de fazer o bem e seguir em frente com um Deus verdadeiro e afastar-se do mundo e do pecado, e o Senhor Deus derramará o óleo sobre sua cabeça, te trazendo a alegria novamente, a paz novamente, te dará a visão do reino, numa nova oportunidade de recomeço e de exalar o bom perfume de Cristo em nossa geração. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15 diz assim: Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Enfrente na força do Senhor os dias difíceis, lute pela sua família
pelo seu povo. Diante das mais duras provações que passamos nessa vida, é na presença de Deus, mergulhando na verdade da palavra de Deus, que receberemos do Senhor a direção em meio às provações, receberemos o pão, o alimento que nos traz salvação e que nos susterá de pé e nos fortalecerá para vencermos essa batalha e vivermos tudo que Deus tem preparado para cada um de nós. A nossa posição diante das mais duras provações, diante das pressões do mundo, é permanecermos firmes na rocha que é Jesus Cristo, a porta da nossa salvação. Devemos ter posição firme e pública ao lado de Cristo e dos santos padrões da palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As moscas também representavam a corrupção, a contaminação sobre a terra. Em Isaías capítulo 24, versículo 5 diz assim: A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Nessa batalha, o inimigo, o mundo, o pecado tentam corromper a muitos, mas através de Jesus somos libertos do pecado e das trevas e capacitados a resistir à corrupção, o inimigo, o pecado e o mundo, buscando viver uma vida que agrada o coração do Pai. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 9 e 10 diz assim: Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Longe do mundo e íntimos de Deus. Faraó, durante a aflição da praga das moscas, mandou chamar a Moisés e disse que sacrificassem a Deus no Egito, e Moisés se recusa e mais uma vez pede para deixar ir o povo, caminho de 3 dias no deserto, para sacrificar ao Senhor no deserto. Faraó disse que deixaria o povo ir, mas que não fossem longe do Egito. Mas após Moisés orar e não ficar nenhuma mosca no Egito, Faraó endureceu o coração e não deixou ir o povo de Israel. Que possamos enxergar além dos desertos, além das guerras, além do passado de dores e sofrimentos, e avançar em direção às promessas de Deus, indo para longe do mundo e caminhando em direção à vontade de Deus nessa terra. Escolher ir para longe do mundo, do pecado, do engano e da idolatria é sair da escuridão e vir para a luz de Jesus Cristo. Moisés orou ao Senhor para que as moscas se retirassem de Faraó e de todo o seu povo, e através da oração eles tivessem paz, equilíbrio, direção e vida. Ao receber alívio, Faraó ainda esta vez endureceu o coração e não deixou ir o povo para servir ao Senhor no deserto. O nosso clamor pode acalmar a aflição e tempestade na vida de alguém. Deus quer nos levar ao nível mais profundo com Ele, nos levando a clamar intensamente pela nossa causa, pela causa do nosso próximo, para que cesse as injustiças do mundo, para que cesse as aflições e provações, pela salvação de vidas na terra e pelo avivamento no mundo. Quando clamamos, quando amamos a Deus de todo o coração, quando vivemos uma vida de santidade, quando fazemos o bem, ajudando o nosso próximo, o Senhor enche o nosso coração de paz e alegria, mesmo diante das provações dessa vida. Em Jeremias 33, versículo 3 diz assim: Clama a mim e eu responderei e direi a você coisas grandes e insondáveis que você não conhece. No tempo do fim, um povo separado e diferente do mundo
tem clamado e continuará clamando, e muitos serão ressuscitados, libertos, despertados e voltarão à comunhão com Jesus. Em meio a tempos difíceis, em meio às aflições e perseguições que passamos nessa vida, em Jesus Cristo estamos seguros. Ele segura a sua vida, sua casa, a sua família de pé. Os planos do inimigo serão frustrados, o povo de Deus triunfará sobre todos os desafios da nossa caminhada aqui na terra.